O tempo passou e eu fui embora de Roraima e fui trabalhar em Barretos. E lá eu trabalhei na Santa Casa de Misericórdia de Barretos, que era o hospital regional. A gente pegava pacientes de toda a região. E aconteceu uma coisa interessante uma vez comigo, porque eu me dei conta que eu estava fazendo a prescrição das crianças e para algumas medicações, os técnicos de enfermagem iam conversar com meus colegas. E depois fiquei sabendo que eles estavam mudando um pouco a minha prescrição. E o que acontece? Quando a gente faz isso, tem que procurar na literatura o embasamento porque tu está fazendo para provar que não tem nada de errado, né? Principalmente quando você está entrando num local novo. E para minha surpresa, quando fui procurar, não existia em nenhuma literatura aquilo que a gente fazia especificamente lá em Roraima. Mas, naquele momento, daí eu pensei, eu tenho que estudar mais. Nesse lugar que eu tô, tem muita coisa que eu tenho que me atualizar. E nessa época eu fiz a especialização em pediatria. E atualizei minhas condutas e daí continuou com problemas, porque eu comecei a usar algumas medicações e alguns tratamentos diferentes dos colegas. E daí tinha lá a doutora Maria Carolina, tinha o doutor Tarciso, doutor Diego, quantos amigos bons, doutor Gonzaga, doutora Ana Paula. E no dia a dia trabalhando com eles, eu aprendi muito e teve algumas coisas que eu passei para eles também. Mas teve um caso assim, que foi muito interessante, o doutor Emanuel Carvalho, em função dessa diferença que havia entre a minha conduta e dos colegas, um dia chegou para mim e falou: "Ô Gaúcho, o que você está fazendo? 10 gotas de salbutamol para nebulizar? É muito, é uma gota para cada 3 quilos, você não pode começar com uma dose tão alta." E daí eu falei: "Doutor, o que diz na literatura é que a gente começa com 10 gotas, não pode ser menos que isso." Daí ele falou: "Só um pouquinho." Pegou e ligou para o filho dele, que na época fazia residência de pediatria na USP, e perguntou: "Ô fulano, me diz o seguinte, para criança pequena, para fazer resgate de asma e bronquite, quantas gotas vocês usam de salbutamol?" E ele falou assim: "Pai, a literatura diz que são 10, a gente começa com 10, mas aqui a gente usa 20 para todo mundo." Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas me perguntam: "Mas doutor, por que médico diferente dá conduta diferente? E essa conduta está errada?" E eu falei: "Olha, cada um tem sua experiência e acaba usando medicações um pouquinho diferentes, mas que dentro da experiência deles faz com que eles tenham segurança para fazer esse tratamento." Então é difícil você dizer que está certo ou que está errado, porque se você passa 20 anos fazendo o mesmo tratamento, nunca teve problemas e os teus pacientes conseguem se recuperar com o tratamento que tu faz, como eu vou dizer que está errado? A medicina baseada em evidências tem muito disso. Você faz tratamentos e muda um pouquinho e você vê o resultado melhora, e isso faz com que mude um pouquinho as tuas condutas. Um dia uma paciente minha perguntou: "Doutor, eu dou só ibuprofeno e paracetamol, eu não dou dipirona." E eu falei: "Não, mas em dengue, em influenza, você não deve usar anti-inflamatório." E ela disse: "Não, doutor, mas eu sei que lá nos Estados Unidos o pessoal nem usa, é proibido usar dipirona." Eu falei: "É verdade." Mas o que acontece? As pesquisas aqui no Brasil que testaram a dipirona no uso da população não tiveram os mesmos resultados. Lá ocorreu alguns problemas que fizeram com que tirasse a dipirona do mercado. Mas aquela realidade lá não se comprovou aqui no Brasil. Tanto que aqui é uma medicação segura e para muitos casos é a primeira escolha. Então a gente vê que em locais diferentes surgem tratamentos diferenciados, e nem sempre o tratamento que se usa em um local é o melhor tratamento para se usar no local onde a gente está. E isso tudo vai muito da experiência que a gente tem. Essa visão de mundo e essa andança que a gente tem às vezes nos proporcionam isso. Entender um pouquinho melhor como funciona essa tomada de decisões e por que existe diferença de tratamento entre um lugar e outro. E essa é a parte interessante da medicina. Você acaba desenvolvendo um conhecimento próprio que ninguém consegue retirar de você.